Saudações rubro-negras, galera! Eu, Tunay Melo, estou aqui mais uma vez no canal Frente Rubro-Negra para a gente bater um papo, né? Para a gente poder mostrar para vocês mais livros sobre o mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Futuramente, se Deus quiser, uma nação reconhecida pela ONU. E, galera, a ideia é, como eu disse para vocês nos 3 últimos vídeos, né? São 5 vídeos sobre livros sobre o Mengão, né? Sobre a história do Flamengo, sobre crônicas, enfim, com biografias, quadrinhos, né? Que eu vou apresentar para vocês aqui, para vocês adquirirem, né? Pegarem emprestado, enfim, consumirem conteúdos que envolvem a literatura do Clube de Regatas do Flamengo, para vocês conhecerem a história do mais querido do Brasil, né? Eu adoro apresentar para as pessoas que são flamenguistas ou não, né? Muitas se interessam também pela história do Flamengo, né? Gostam de ler sobre futebol. Então aqui eu faço o meu papel como professor, aproveitando o espaço aqui no canal, toda sexta-feira, lançando vídeos, né? Ou seja, conteúdos. E são cinco episódios que eu vou gravar sobre livros, né? Que contam a nossa história. Então, galera, vamos lá. Vou começar aqui com vocês. Né? São 5 livros, beleza? Deixa eu colocar na telinha para poder eu aparecer um pouco mais. Aí, pronto, melhorou. Bom, vamos lá. O primeiro livro que eu apresento para vocês é do Fábio Henrique Alves, que escreveu pela editora Livros de Futebol. O Índio, né, cara? O Índio tem uma história, né, maravilhosa pelo Flamengo, né? Tem aí tá aí o prefácio, né, do Maurício Neves de Jesus, né? É um baita livro, né? Eu já disse isso aqui, que a editora Livros de Futebol, ela faz muito, escreve e muito, cara, dá muita abertura para uma galera que quer escrever sobre futebol e tem muita coisa sobre o Flamengo que é lançado pela editora. E o Índio, galera, né, é um dos primeiros nordestinos aí a vestir a camisa da seleção brasileira, né, ídolo incontestável do Flamengo, né, e artilheiro, né, da maior goleada do Maracanã, né, e foi decisivo, né, para a classificação da seleção brasileira para a Copa de 58. Então o Índio, cara, tem uma história magnífica, né? Com a camisa do Flamengo, um dos nossos ídolos, né, galera que quer conhecer mais sobre a história dos ídolos, né, do passado rubro-negro lá, da década de 50, da década de 60, cara, vale muito a pena adquirir esse livro lá pela Livros de Futebol, né? Entrei em contato com a editora, que acredito que tem ainda mais edições para serem distribuídas. Né? E, galera, vamos lá. Ó, esse livro aqui, que é sobre o exagerado, né? Que o Arthur Mullenberg, grande Arthur Mullenberg, né, cara? Eu acompanho o Arthur Mullenberg, cara, desde a época do Urublog, cara, lá no 2007, 2006, 2007, 2008, 2009, né, cara? Um livro de crônicas, né? Sobre a trajetória do Mengão aí, né, naquele hexacampeonato, hexa-brasileiro, né, cara? Depois de 17 anos na fila, nós ficamos 17 anos na fila, gente, para conquistar o título brasileiro. E quanto perrengue o Flamengo passou de 1992 até 2009, né, quando o Adriano Imperador, Petkovic, né, sendo comandados pelo Andrade, nos tirou da fila de 17 anos sem conquistar o Campeonato Brasileiro. Quanto tempo nós sofremos? Quantas decepções nós tivemos ao longo desse período. Né? Então, o Exagerado aí, cara, né? Lançado pela editora Sete Letras, é um livro muito legal, muito interessante, cara, né? Que vocês podem comprar e adquirir, porque o Flamengo conquistou, né, depois disso o Brasileirão de 2019, o Brasileirão 2020, e se Deus quiser, vamos conquistar também o Campeonato Brasileiro de 2025, mas não importa, cara, tá na história, né? Aquele campeonato que foi assim, cara, dificílimo, cara. O Flamengo, ele conseguiu, né? Cara, digamos que foi uma conquista que, extraordinária. Começamos o primeiro turno,
Demissão do Cuca, quem não lembra, né? O Flamengo tomando, porra, goleada do Curitiba por 5-0, tinha uma crise danada, ninguém se encontrava, e de repente assumiu o Andrade, e no segundo turno daquele campeonato, porra, Adriano, Petkovic, o Zé Roberto, cara, decidiram jogar bola. E aí o time se encaixou, né, e conquistamos, né, a liderança nas últimas rodadas, na última rodada, né, e conquistamos aí o título em cima em cima de times, né, cara? Estavam lá já sacramentados, já, digamos que querendo já comemorar antes, né? Que foi o São Paulo, o Internacional, mas o Flamengo conquistou aí, cara, um Hexa na raça, né? Na raça. Lembro até da camisa, né, que lançada na época, Hexa na raça, Flamengo conquistando historicamente o título brasileiro depois de 17 anos, gente, depois de 17 anos. E olha só, esse livro, né, cara, ele é fundamental. Acho que todo rubro-negro, né, precisa ler esse livro, né? Deve estar na estante de vocês. Eu acho que é um livro que com uma polêmica, né? Uma polêmica que ela precisa sempre ser debatida, sempre ser discutida, precisa estar na nossa memória, da Daniela Arbex, né? Que, cara, é um livro, poxa, da jornalista assim, mas bem documentado, né? Longe do Ninho, uma investigação do incêndio que deu fim num sonho de 10 jovens promessas do Flamengo se tornarem ídolos no país do futebol. Esse livro, tá, gente, deu, né, digamos que base para a série da Netflix, né, sobre aquela fatalidade, né, cara, sei, tragédia, enfim, descaso, né, que aconteceu aí com os nossos meninos do Ninho, né, os nossos 10, né, os nossos eternos 10, que nós homenageamos, né, sempre nas arquibancadas com 10 minutos de jogo, sempre no primeiro tempo. Que nós não devemos esquecer nunca, nunca desses meninos, né, da forma como o Flamengo, como instituição, sendo representados pelos dirigentes daquele período, trataram aquelas famílias. E esse livro é fundamental, gente. Esse livro é fundamental. Esse livro nunca deve ser uma página virada da nossa história. Nunca, nunca. Porque foi, digamos que, o ano de 2019, apesar das conquistas, das glórias que nós conquistamos, que foi a Libertadores, o Brasileiro, o time incrível de Jorge Jesus, mas teve a tragédia, teve a fatalidade, né, teve o descaso dessas crianças, né, que poderiam hoje estar com as suas famílias, né, e hoje, né, infelizmente, não estão. Né? Então, mas fica a dica, fica a leitura para você, né? Poder até mesmo aí, cara, entender, né, compreender e, sabe, é sempre bom a gente cobrar e a gente exigir que, olha, a justiça, né, não só o pagamento às vítimas, como já aconteceram, né, assim, a família das vítimas já aconteceu, mas, sabe, que os responsáveis sejam punidos por isso. E aqui, galera, é um livro, né, também se remete ao ano de 2019, o ano, a virada, o milagre em Lima, do grande jornalista Eduardo Monsanto, Dudu Monsanto. Eu até apresentei um livro que ele escreveu, o ano de 1981, o ano rubro-negro, que conta a trajetória do Flamengo até a conquista da Libertadores de 1981 e o Mundial que nós conquistamos em 1981 também. E, é claro, esse livro, a virada, o milagre em Lima, ele começa muito bem contando a tragédia que aconteceu com aquelas crianças, né? E conta sobre a trajetória daquele time fantástico, na minha opinião. Eu, como rubro-negro, né, eu não vi o time de 80, eu não vi o time de 81, 82, não vi, infelizmente, nasci em 83, né? Mas foi o melhor Flamengo que eu vi jogar, um dos maiores times da história do futebol brasileiro. Né? Poxa, a trajetória daquele Flamengo campeão da Libertadores, conquistamos a Libertadores, cara, por mais de 30 anos na fila, foi assim, libertadora aquela conquista. Libertadora. E vamos lá. Né? O último que eu apresento para vocês, beleza? É com indicação, inclusive, do meu amigo Wagner Ribeiro, né? Que faz parte aqui do canal Frente Rubro Negra, que é o outro patamar do Theo Benjamin. Né? Análise sobre o Flamengo de 2019 e as lições para o futebol brasileiro. Ele faz uma análise tática, cara, bem interessante,
daquele time, né? Faz uma análise das características daquele time nosso, cara. Como eu disse aqui, foi o melhor Flamengo que eu vi jogar. Acredito que foi o melhor Flamengo que muitos viram jogar, né, da nossa história. Eu acho que é o segundo, eu posso dizer que é o segundo melhor time da história do Clube de Regatas do Flamengo. Né? Gente, é maravilhoso, né? Para quem gosta de análise tática, para quem curte muito, né, sobre tática de futebol, recomendo, né, a leitura. Até quero agradecer o Wagner, né, sobre esse livro que eu acabei adquirindo, né, Outro Patamar, né, do Theo Benjamin. Então, é isso. Essas foram as minhas dicas, né, deste livro, beleza? E, galera, o seguinte, deixa eu colocar aqui a telinha. Não, ficou. Agora. Opa! Agora ficou ali melhor. Seguinte, galera, peço a você aí, ó, que deixe a sua inscrição, beleza? Peço a você também que deixe o seu like, né? Caso você esteja vendo esse vídeo. Compartilhe, porque a gente está chegando a 1.000 inscritos. Então é fundamental vocês se inscreverem, beleza? É fundamental vocês comentarem, né? Deixa a dica aí para mim, beleza? Eu quero saber o que você conhece, né? O que você tem para me indicar sobre a história do Clube de Regatas do Flamengo. Beleza, galera? Saudações rubro-negras, estamos juntos. Grande abraço. Valeu!